Quero convidar os irmãos para nós lermos em Josué capítulo 21. Josué capítulo de número 21, versículos 43 ao 45. Depois números 23 e 19. Josué capítulo 21, versículos 43 ao 45, e depois números capítulo 23 e o versículo 19, dentro do mesmo assunto, onde está escrito o seguinte: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus. E o Senhor deu repouso a de todos os lados, conforme a tudo quanto juraram a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus adversários o Senhor entregou-los nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria, e não se confirmaria? São duas perguntas muito importantes e tem a confirmação da fidelidade do nosso Deus. Nós aprendemos com esta passagem da palavra de Deus sobre o povo do Senhor. É um texto conhecido, não muito lido, que merece um contexto para que venhamos a entender esta mensagem. Tudo começa com uma personagem muito importante do povo de Israel, chamado Abraão. Quando Deus tem um encontro com ele, e neste encontro Deus faz preciosas promessas para o seu amigo Abraão, o patriarca Abraão, amigo de Deus. E passaram-se 430 anos. Aparentemente, aquelas promessas de Deus a Abraão poderiam ter sido esquecidas, como acontece conosco. Deus fala conosco, Ele já falou comigo muitas vezes, eu sei que já falou com você também. O tempo se passa, até nós chegamos a esquecer, mas Deus não se esquece e a sua palavra continua de pé. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia.
de Deus não tem fim. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Por natureza, o ser humano falha, peca, erra, transgride os mandamentos do Senhor. O ser humano muda, é fiel durante um tempo. Acontece isso muito. A pessoa se converte e, como novo convertido, vai naquela fervura, naquele fogo, naquele êxtase, e com o passar do tempo vai esfriando, porque o ser humano é mutável, mas Deus é imutável, Ele não muda. Glória a Deus. E Ele tem os seus caminhos para fazer cumprir as suas promessas e a sua palavra. O que aconteceu com José foi o caminho que Deus trilhou para levar aquele povo ao Egito, para passar o tempo de Deus, não o tempo do ser humano, mas o tempo de Deus. E com o passar do tempo, o que aconteceu com Israel? Se tornaram escravos do Egito. Nós não temos noção do que significa ser um escravo. Não existe noção na sociedade atual do que significa ser um escravo. Mas naquela época, irmão, era sujeição total e absoluta aos soberanos de uma nação. Os reis, os príncipes, os governadores, os sátrapos, que eram os prefeitos municipais daquela época, eles tinham o poder da vida sobre a vida das pessoas, para preservar a vida ou tirar a vida dos escravos. As pessoas sofriam, e Deus permitiu aquilo, uma estratégia de Deus, para que quando houvesse a libertação, as pessoas entendessem que saíram da pior situação que se possa imaginar, de escravos ali do Egito. E a Bíblia diz que Deus os resgatou da casa da servidão, da escravidão, do sofrimento, da sujeição. Não tinham vontade própria. Imagine, não podiam fazer o que queriam, não podiam falar nada, nenhuma palavra contra as autoridades constituídas ali do Egito. Corriam o risco de morrer. Aí Deus tira aquele povo. Aí o texto diz, olha, de maneiras que deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nelas. Essa terra diferente do Egito agora tinha tudo: fartura, legumes, frutas, mel, a terra que emanava leite e mel. O que você imaginasse de bom tinha naquela terra. Os irmãos, pelo mapa, visualiza que é uma faixa estreita entre o Mar Morto e o Jordão. Aquela faixa de terra, uma terra, conforme diz o texto, uma terra boa, uma terra de fartura, em que não se faltava nada para o povo de Deus.
Mas tomar posse da terra não era tudo. Existiam questões com outras nações. Fala-se em várias nações que já estavam na terra de Canaã. Mas os comentaristas falam em 7 principais nações poderosas, povos guerreiros, preparados. E quando souberam que Israel tinha saído do Egito e vinha tomar posse, porque eles tinham conhecimento disso, se juntaram, se prepararam mais ainda, estavam armados até os dentes para vencer e derrotar o povo de Deus. Daqui a pouco você vai entender o mistério aqui. Glórias a Deus. Mas o que diz a Bíblia? E o Senhor lhe deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus adversários o Senhor lhes entregou em suas mãos. Imagine, saíram do Egito, era o que lá? Escravos, não tinha armas de guerra, passaram 40 anos no deserto, peregrinando, passando necessidade, não tinha ferramentas de guerra, não tinha armas de guerra. Nós temos o exemplo de Jericó. As cidades daquela época eram fortificadas, eram chamadas cidades fortalezas, impenetráveis muitas delas. Mas o que nós vemos? A fidelidade de Deus. Deus prometeu e Ele tinha que cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu fico perguntando, será que foi Israel que venceu os inimigos? Não, foi Deus que venceu por eles. Nós temos que confiar no nosso Deus, porque existem os inimigos, os adversários invisíveis. Você lutar com um adversário, um inimigo que você vê, ele vem pela frente, você sabe que ele vem pela frente, ele vem pela direita, você sabe, pela esquerda também. Mas inimigos invisíveis, como as potestades, os principados, os príncipes das trevas, os demônios, são forças invisíveis que todo dia tentam nos atingir com suas armas terríveis e mortais. E não temos como fazer nada, não temos nem como nos defender, porque não vemos quantas batalhas escapamos do perigo e da morte sem nem tomar conhecimento, porque a Bíblia diz que Deus acampa o seu anjo ao nosso redor e nos livra. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Eu me lembro nesse momento do ano de 95, quando a minha mãe chegou no Laureano e o doutor Zailton desenganou, mandou levar para casa. E eu entrei numa batalha, no ciclo da oração,
pedindo a Deus, para Deus reverter. E chegou lá no meu trabalho um pastor do campo chamado Josué. E Deus usou ele para me consolar. E disse que eu me confortasse com aquela situação, que eu aceitasse aquela situação. E ele saiu, e eu continuei na campanha, indo no ciclo de oração, conversando com as minhas mães do ciclo de oração, as dirigentes, pedindo oração e chorando. Fui 3 vezes no Laureano conversar com o doutor Zailton e pedir a ele que ele fizesse a parte dele. A última vez, a 3ª vez, eu fiz um desafio com ele. Desfaça a sua parte, que o meu Deus vai fazer a parte dele. Aquilo que você não pode fazer, o meu Deus vai fazer pela minha mãe. Glória a Deus, aleluia. E ele disse: eu vou pensar. E na mesma semana foi a Santa Ceia do mês seguinte, e o mesmo pastor veio lá no meu trabalho. Aí Deus usou o contrário, dizendo que ia mudar o quadro, porque tinha visto as minhas lágrimas. Louvado seja Deus. Eu creio. E disse que estava fechando a cova e multiplicando os anos de vida. Em 95, quantos anos já faz? Glória ao nome poderoso do nosso Deus. Ele é fiel, nenhuma palavra falhou. Oh, glória, aleluia. Aquilo que Deus nos promete, independentemente de nós, não depende de nós, porque é pela graça de Deus, meu irmão, minha irmã. Agarra isso, pega isso, segura isso. É pela graça, não é porque nós merecemos, mas a promessa dele vai estar sempre de pé. Sabe por quê? Números 23:19. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. O homem falha. Em 2 anos tem campanha eleitoral. É mentira do começo ao fim para enganar o povo, ganhar o voto do povo. É a classe mais mentirosa do mundo, é a classe política. Enganadores, faz promessas e mais promessas, não cumpre. Porque a próxima campanha com 4 anos o povo já esqueceu, faz as mesmas promessas e não cumpre de novo. Mas Deus é diferente, Ele é fiel. Mas quando eu disse, daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer, é com relação à igreja de Cristo. Falamos o tempo todo sobre Israel. Eu pergunto, quem é hoje o Israel de Deus? É a igreja. E quantas promessas Deus tem feito à sua igreja? Eu creio. Todas as promessas que Deus fez à sua igreja hão de se cumprir. Assim como Deus tirou Israel lá do Egito, da casa da escravidão, e implantou numa terra que emanava leite e mel, uma terra boa, do mesmo modo vai acontecer com a igreja. Ele tem tirado o seu povo do mundo, um povo escravizado pelo diabo. Porque o diabo dá uma coisinha desse tanto, mas ele cobra
100 vezes mais. Nós somos livres, mas quem é do mundo não é livre. E Deus vai nos colocar em uma terra boa, Eita, glória a Deus. onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Não vai ter dor de dente, dor de cabeça, não vai estragar o cabelo, não vai ficar branco. Todas as promessas deles vai ter o seu fiel cumprimento com relação à sua igreja. Como aconteceu com Israel, vai acontecer com a igreja de Cristo. A promessa que ele fez, que vai vir buscar o seu povo, vai arrebatar o seu povo, essa promessa vai se cumprir e não vai demorar. Os sinais estão nos mostrando que Cristo vai raiar brevemente nas nuvens dos céus para buscar os fiéis da terra. Glória a Deus. Aleluia, Santo Deus.